Tudo bem, meus amigos? Alexandre Magrini aqui para mais um vídeo. Por que é que, dentre tantas técnicas que nós aprendemos na vida, depois que descobrimos sobre as leis do universo, sobre as leis da atração exclusivamente, por que é que muitas técnicas que nós aprendemos com tantos mestres, em tantos livros, em tantos vídeos aqui no YouTube, não funcionam para nós? Você faz a técnica que o coach tal falou, você faz algo, exemplo, você viu algo no vídeo do Bob Proctor que impactou a sua vida, sua forma de enxergar, uma técnica poderosa para mudar de realidade, você aplica, não funciona. E aí você escuta Neville Goddard e você faz aquilo e não funciona. E aí você vê algo no canal de alguns dos mestres que vêm na função de mentor aqui no YouTube, nos auxiliar, trazer até nós um grande conhecimento baseado nesses grandes mestres que eu citei anteriormente, e você fala, não, mas funcionou para ele, então é assim que tem que fazer, então eu vou fazer desse jeito, porque fulano explicou assim, você faz e simplesmente não funciona. Por que é que essas técnicas não funcionam? Será que é um problema com a técnica? Será que o que Neville Goddard ensina, o que Napoleon Hill ensina, o que o Dr. Joseph Murphy ensina, o que T. Harv Eker ensina, o que o Wallace D. Wattles ensinou e ensina no seu livro, o que os mentores sérios que tem aqui no YouTube, que você assiste, ensinam, será que eles estão apenas produzindo conteúdo para te vender livro, te vender mais um curso? Bom, não, tá? Eu digo para você, não. As técnicas funcionam cientificamente porque o nosso universo é a ciência aplicada, a ciência vem estudando, vem desvendando os processos da mente, de como a nossa mente cria a realidade que queremos de acordo com aquilo que emanamos, consciente ou inconsciente. Essas técnicas funcionam, mas por que é que para você não funciona? Qual é o segredo que você fica frustrado e você acha que você foi excluído e que só funciona para um e para outro e para você não funciona? Bom, primeiro de tudo eu quero dizer para você que eu já me senti assim no começo, quando eu comecei, quando eu descobri a lei da atração, quando me foi apresentado, quando eu comecei a olhar, a estudar, naturalmente, como muitas pessoas que assistiram o documentário e leram o livro O Segredo, eu fiquei super entusiasmado. E algumas coisas, quando você começa de fato a aplicar essas técnicas e ler aquilo, sondar a estrutura daquilo que está sendo escrito e mostrado a você, daquilo que está sendo dito a você, você faz, num primeiro momento o seu entusiasmo é até grande e você acaba, pela emoção emitida, pela vibração emitida, co-criando algumas coisas. Ah não, mas eu quero co-criar coisas grandes, entendeu? Eu quero um prêmio da loteria, eu quero um carro novo, eu quero um emprego melhor, eu quero que o meu cônjuge melhore, eu quero um sócio melhor, eu quero ser meu próprio chefe, eu quero trabalhar em coisas grandiosas na minha vida, e isso não funciona. Bom, eu posso afirmar a você que funciona, e se não tem funcionado para você, como muitas das coisas que eu desejava não funcionavam antes para mim, é por causa de uma coisa que eu já falei aqui nos vídeos, que você já ouviu de outros mestres aqui no YouTube, tanto dos grandes escritores quanto dos mentores da atualidade que estão aqui também disseminando esse conhecimento para nós, é por causa de uma coisa chamada resistência mental. E o que é essa resistência? Ela é tudo aquilo que está incutido, ou melhor, colocado, estou falando de forma mais clara para você entender, colocado no nosso subconsciente a fim de formar a nossa programação mental. A nossa programação mental contém todos os dados de quem nós somos, de quem e de onde viemos, para onde iremos, até onde poderemos chegar e o que podemos conseguir na vida. Não que essas informações que já existem na nossa mente sejam de fato uma verdade, mas essas informações moldam a nossa personalidade, moldam o nosso sistema de acreditar, de ver, de produzir ou de não produzir, nos torna
mais prósperos ou mais escassos. E muitas vezes quando nós lemos esses livros do Neville Goddard, do Joseph Murphy, da Esther Hicks, do Paulo Vieira, do Wallace de Wattles, do Napoleon Hill, do T. Harv Eker, o que é que acontece? Conscientemente, a nossa mente consciente, ela é apenas 5% de quem nós somos no tempo em que estamos acordados. Isso é, nós temos 5% de capacidade de decidir, de executar, de fazer algo, e 95%, veja que há uma discrepância muito grande em relação a essa porcentagem, 95% é a mente subconsciente, não questionadora, não tem o poder de julgar, porém, dentro dela existe um sistema de crenças que foi implantado quando éramos crianças. Então, quando no consciente você lê esses livros destes autores, vem aqui para o YouTube, assiste um vídeo como esse que você está assistindo agora, e você fala, nossa, isso é legal, então eu vou fazer a técnica da revisão do Neville Goddard, eu vou fazer a técnica da assunção do Neville Goddard, eu vou fechar os olhos antes de dormir, antes de acordar, igual aqui no canal Recebendo do Universo, eu já fui ensinado a me levantar, a fechar os olhos pouco após se levantar e fechar os olhos pouco antes de adormecer, para me visualizar em primeira pessoa criando a minha realidade. Isso é massa, isso vai funcionar. Você até consegue inserir essas imagens devido ao estágio do pós-sono, quando você está se levantando, e você consegue colocar essas imagens na sua mente naquele pré-sono, né, pouco antes de adormecer. Só que muitas vezes as coisas não se realizam, não acontecem, as técnicas você julga que não funciona, porque a sua mente subconsciente, que é 95% de quem nós somos, que traz todo o nosso fluxo de programação mental, ela é tão estruturada, é tão enraizada com crenças tão negativas, que a resistência logo surge. E você, por não avançar nos estudos às vezes, ou por querer tudo de imediato, você acaba se auto-sabotando mais ainda, e agora de forma consciente, acreditando que isso não funciona, ou seja, buscando uma validação para concordar com o seu subconsciente. Você fecha os olhos antes de adormecer, pouco antes de adormecer, medita e já se vê em primeira pessoa. Eu sou milionário, eu sou muito próspero, eu tenho abundância, minha casa é farta, eu tenho um casamento maravilhoso. E a mente subconsciente naqueles primeiros momentos começa, não é nada, para de se enganar, deixa de ser idiota, cara, olha o que você está fazendo, isso é coisa de maluco. E aí você persiste, só que você, no consciente, você sem se dar conta, o subconsciente começa a jogar para você, junto a soma dessas crenças limitantes que você já tem, ele começa a jogar em você a resistência. E essa resistência vem através de quê? Do desespero. Mas eu preciso mudar de vida logo, mas o dinheiro precisa chegar, o dinheiro precisa chegar, a minha casa precisa mudar, é porque esse casamento tem que melhorar. E você cria cada vez mais um padrão desconfortável de resistência, achando que está pensando positivamente para criar a sua realidade, e quando você vê que nada disso acontece, porque você está jogando, ao invés da confiança, da fluidez, você está jogando o medo, o rancor, a raiva, a frustração de viver como vive e não como gostaria de viver, dentro da sua vibração, dentro do seu pensamento, dentro da criação da sua realidade. E o que acontece? O nosso universo é vibrátil. O nosso universo, ele não responde somente às palavras, ele responde aquilo que é dotado de sentimento, de fluidez. Quando você joga um sentimento muito forte, você emana uma vibração muito alta, esse paralelo é puxado de volta para você. E quanto mais você se concentra e mais fala sobre determinado assunto, quanto mais você oferece uma vibração, mais rápido a materialização daquela situação acontece na sua vida, seja por uma vibração positiva ou seja por uma vibração negativa. Então, a partir de hoje, o que você deve fazer? Quando você for aplicar técnicas como a técnica da lei da revisão de Neville Goddard, a técnica da lei da assunção de Neville Goddard, alguns princípios aplicados
ensinados pelo Dr. Joseph Murphy no livro O Poder do Subconsciente, quando você for aplicar os processos de criação de realidade ensinados pelos Abraham Hicks no livro da Esther Hicks, peça e será atendido, você precisa tirar do caminho resistência. Eu falei, eu acho que num vídeo anterior, se não for no último vídeo que eu gravei, foi eu acho que é um vídeo atrás, mas volta e meia eu estou sempre repetindo aqui, você precisa, para criar a realidade que deseja, tirar do seu caminho a resistência. E que resistência é essa? Volta ao que eu falei prontamente anterior. O medo, a frustração, a pressa, eu preciso para agora, porque eu quero esse dinheiro. Ei, calma, calma. Você até aqui, consciente ou inconsciente, viveu. Ah, mas eu não vivi de uma forma que eu queria. Ok, tudo bem. Você pode mudar e você está aqui para aprender, como enquanto vive essa experiência humana, a manifestar os seus desejos. Você está aqui para evoluir como ser humano, como espírito, como parte da mente criadora do todo. Né? Nós somos centelhas divinas. O que é que você deve fazer a partir de hoje? Eliminar a resistência. Cada vez que você aplicar técnicas como eu já ensinei aqui no canal, como outros mentores ensinam aqui na internet, como os livros que eu citei aqui nesse vídeo ensinam, técnicas como meditação antes de dormir e pouco após ao acordar, fechar os olhos para se ver em primeira pessoa, proferindo palavras de gratidão, palavras de motivação, palavras de autoestima, palavras que elevam a sua frequência vibracional do começo do dia e ao adormecer também. Você precisa tirar a resistência do caminho. Como é que se tira a resistência? Você não briga com o pensamento. Neville Goddard já dizia, sempre que o seu pensamento positivo conflitar com o seu sentimento negativo, o sentimento sairá vencedor. Por quê? Porque quando você está pensando positivo, vem uma crença limitante enraizada na sua programação mental, que é negativa, para te neutralizar. Exemplo, eu sou muito milionário, eu sou rico, a minha vida é abundante. E vem a crença e diz, palhaço, mentiroso, babaca, sai disso, não existe. E você, não, mas eu sou. Não, eu sou sim, eu vou provar que eu sou. Você está oferecendo resistência, porque você está tirando o foco do que realmente importa, que é a criação do seu desejo, e colocando o foco exatamente onde a crença limitante quer que você coloque, nela mesmo. Então, você saiu de uma vibração do eu sou para o não, mas eu vou conseguir. Percebe? Quando você diz eu vou conseguir, você está dizendo eu não consigo ainda. Eu quero o dinheiro. Ou seja, não, mas eu estou vibrando bem. Eu vejo muito dinheiro na minha conta e eu quero chegar lá. Quando você diz eu quero, você está dizendo eu não tenho. É diferente de dizer eu estou muito rico, eu estou milionário, eu estou plenamente saudável. Eu tenho ar nos meus pulmões, em plena abundância. Eu tenho fartura na mesa da minha casa. Eu tenho um emprego maravilhoso, ou eu montei uma empresa maravilhosa. Eu sou digno de todas as coisas boas, eu as mereço e assim eu conquistei. A minha vida é progresso, é sucesso. Isso não faz de você uma pessoa que ignora a realidade no dia a dia, dos obstáculos. Não faz de você uma pessoa fora da curva, que nada de obstáculo te aconteça, que nada que atrapalhe você te aconteça, mas isso faz de você uma pessoa proativa, no sentido de saber que você é consciência, que você cria a sua realidade e que quanto mais você mantiver o foco, mais essa situação se expandirá a ponto de te levar para lugares maiores e melhores. Tudo que você coloca foco se expande. Então, pare de conflitar. Pare de resistir às crenças limitantes, porque se você der foco às crenças limitantes, elas nunca irão abandonar você. Elas sempre estarão ali coladas com você para te confrontar. E cria-se um padrão vibracional de um ciclo vicioso. Eu penso positivo, a crença vem, eu confronto a crença e tudo desanda. Aí passa aquele momento de raiva, eu começo a pensar positivo, a crença vem para me confrontar, eu confronto a crença e tudo desanda novamente. Não. Você consegue entender que há uma diferença de dizer eu quero ser rico para dizer eu sou rico. E a riqueza não se refere apenas a dinheiro, se refere à saúde, ao bem-estar,
que é o seu estado natural como centelha divina. A riqueza se refere à mesa farta, se refere a você ter saúde, a seus filhos terem saúde, a sua esposa, seu marido ter saúde, a sua família ter saúde, até para que quando momentos ruins cheguem, momentos indesejados apareçam, você saiba como lidar com eles de uma forma mais produtiva, mais assertiva. Porque eles chegam para te provar, para te testar, outros inconscientemente você cria. Entende? A pessoa que vive em uma mentalidade fechada e conflita com as crenças limitantes o tempo todo, quando acontece uma situação ruim, ela vai conflitando até acontecer mais situações ruins para criar coisas tangíveis, muitas vezes ruins. E o que ela faz? A técnica não funciona. Isso não existe. Isso é bobeira. E ela sai às vezes de um nível onde ela está muito próximo de saltar para o próximo passo, ou até mesmo de conquistar aquilo que deseja, e vai para um nível inferior, um nível talvez até animalesco, onde tudo parecia não fazer sentido, onde ela preferiria buscar a validação externa para dizer que a vida é uma sucessão de acontecimentos aleatórios e de que de nada temos controle. A pessoa que conscientemente decide criar a sua realidade, começa a estudar, a entender as leis do universo, entender os grandes mestres e entender que ela, só ela e por ela as coisas acontecem, quando algo ruim acontece, ela diz: o que eu posso tirar de lição desse acontecimento? O que eu tenho que fazer para melhorar? Como eu posso ser melhor? Eu assisti ontem um vídeo da Mabel, eu não sei se é Mabel Coutinho, eu não lembro agora o sobrenome dela. Se alguém lembrar, me corrija aqui nos comentários. Mas ela é terapeuta, psicóloga, e foi muito interessante esse vídeo. E ela dizia que você pode criar tudo o que você realmente quer na sua vida, porém existe um detalhe que te impede, e se você se atentar a esse detalhe, é o mesmo detalhe que faz com que você crie tudo o que você deseja. E não são as respostas diretas que você às vezes fica de braço cruzado esperando acontecer. O que faz com que você crie a realidade da forma como você quer é uma coisa simples chamada pergunta. Muitas vezes você se pergunta: por que eu não sou rico? Por que eu nasci pobre? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho o carro que eu quero? Por que eu não tenho a casa que eu quero? Por que eu não tenho o relacionamento que eu quero? Essas são coisas que você não quer. Ele vai jogar em você, quando você pergunta o porquê você não tem, o universo ele vai buscar vibratilmente corresponder a essa sua vibração, a esse seu sentimento emanado, com situações que confirmam que você não merece, que você não pode ter, que aquilo não é para você. Diferente de você perguntar: como é que eu enriqueço? O que eu posso fazer hoje para me melhorar e para enriquecer? O que eu posso fazer agora, nesse exato momento, para contribuir de forma positiva e abundante com a vida do próximo? Quando você pergunta como, a resposta vem. Pode vir na forma de um insight, pode vir na forma de alguém comentando sobre aquilo com você, pode vir na forma de alguém que apresenta a você um projeto, uma situação que condiz com aquilo que você deseja realizar. Para conseguir as coisas que você deseja, você tem sim que se ver em primeira pessoa, assumir que já é a pessoa que deseja ser, para conquistar o que deseja, mas você já deve se ver com alguém que já tem, ainda que o resultado físico não esteja aqui. E quando for perguntar, não pergunte o porquê você não tem, mas se pergunte: como é que eu faço isso se tornar real aqui no mundo físico? Você meditou, você se assumiu em primeira pessoa, você começa a receber insights, mas quando você pergunta: como é que eu faço isso? Como é que eu me melhoro? O universo entende que você já é bom e você está dando um passo além para se tornar melhor ainda. Quando você pergunta: por que eu não tenho saúde? O universo entende que você é doente, mas doença ele cria. Quando você pergunta: como é que eu melhoro excepcionalmente ainda mais a minha saúde? Ele já é saudável, ela já é saudável. E ele começa a te mover em caminhos que
onde você encontra pessoas e faz coisas para melhorar ainda mais a sua saúde. Quando você se pergunta, por que eu não sou rico? O universo entende a vibração de pobreza e mais situações de pobreza ele cria. Não porque ele seja ruim, mas que é porque, para que a sua mente não pense que você enlouqueceu, ela cria situações que confirmam a realidade da pobreza. Quando você diz, o que eu posso fazer agora para me deixar ainda mais rico? Você pode nem ser um milionário, mas só porque você tem uma mente rica, uma mente próspera, você começa a criar situações que vão fazer com que você ganhe mais dinheiro, com que você tenha hábitos melhores, uma família melhor. Já reparou que tem pessoas que quando se levantam e olham, às vezes o dia está chuvoso, a pessoa, ai, que inferno esse dia. Aí o cara sai de casa, o pneu do carro fura, alguém xinga ele no trânsito, o chefe trata ele com grosseria, alguém no trabalho faz alguma coisa para sabotar o serviço dele, sendo que é ele mesmo, em primeira pessoa, no começo do dia, se sabotando. E as situações externas só vêm confirmar aquilo que ele falou. É um inferno. Então tá aí. Quando você levanta, por mais que o dia esteja chuvoso, você agradece. Gratidão, universo, pela minha vida, pelo meu lar. Eu já tenho tudo de melhor em mim. Eu sou um vencedor. Eu sou merecedor. O meu dia já é incrível. Eu já sou próspero, feliz, abençoado. Eu sou um sucesso hoje, agora e sempre. Situações adversas podem até acontecer ao longo do dia, mas nada capaz de derrubar você, porque você já se levantou com um pensamento de positividade, de proatividade, acreditando que você é o cara. Você não está dependendo de fatores externos para ter felicidade. Você já se levanta da cama sendo feliz. A felicidade já é o seu estado natural. E quando você faz isso todos os dias, mais situações que condizem com a sua vibração, com a energia emitida, são trazidas até você. Então, as técnicas funcionam sim, de todos os grandes mestres. Você tem que escolher a técnica que mais te agrada, ter paciência. E você só pode ter paciência quando age, entendendo que o tempo tem o papel dele, tirando a resistência do caminho. Não lute contra o pensamento, apenas volte a focar no pensamento que te eleva, sem brigar com o pensamento que veio para te atrasar. Tá bem? Era esse o vídeo de hoje, era o conteúdo que eu tinha para dividir com você. Espero de todo o meu coração que você tenha gostado, que tenha contribuído com o seu crescimento, assim como tem contribuído com o meu estudar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se gostou, comenta aqui abaixo o que você achou, deixe o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. Um forte abraço, te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.